Diane, já podemos? Good afternoon. Good morning. No, it's not good morning anymore in Brazil either. So good afternoon. Good afternoon, Armando. How are you doing? Good afternoon. Thank you, Aninha. Olá, everybody. Hello. Hello. Bom, gente, é com muito prazer que estamos aqui, né? O nosso bate-papo estava um pouco assim esquecidinho por causa dessas mudanças e muitas coisas acontecendo, né? Então, assim, hoje, com muito prazer, a gente está retomando esse bate-papo de malandro e a gente tem aqui um convidado muito especial. É um convidado que nos orgulha muito por ser um brasileiro, que é um professor aqui na Universidade de Iowa, né? Aqui nos Estados Unidos, e um pesquisador maravilhoso sobre o samba. Então, hoje a gente vai realmente falar de muita coisa bonita. E, por favor, nos sigam no YouTube, no Instagram e também, sabe, apertem os sininhos, like, essas coisas assim. Muito bem. Boa tarde, Armando. Muito obrigada. Eu sei que seu tempo, né, é muito corrido. E muito obrigada por estar aqui. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você, mas antes eu queria que você se apresentasse, né? E que aí a gente também depois vai ficar nessa troca das duas línguas, né? Então, vou falar um pouquinho rapidinho aqui. So, guys, we have over here Armando Duarte. He is a professor at the University of Iowa and, a researcher about samba. He does incredible program at the university, and we are here after a long time to talk to him about his experience, about his research, and we have a time today, so we don't have to be rushing or anything. No. So, and it's boa tarde. So it's really nice to have Armando over here, and I have a few questions for him. But before, I want him to introduce himself. Yeah. Once again, hello everybody. Olá a todos. Armando Duarte here. And before we start, antes de começarmos, I should explain, eu vou explicar, that we will be doing everything bilingual. So nós vamos fazer tudo em duas línguas. So that we have friends, thanks, blessing God for that, all over the world, not only in Brazil. Nós temos amigos no mundo inteiro, graças a Deus, não somente no Brasil, que estarão acompanhando a live, that will be following this live. And so be patient, because we're going to do both and within our time. So sejam pacientes, porque vamos fazer as ambas línguas no nosso tempo. Sim. Segundo, gostaria de agradecer a Aninha Malandro e toda a sua equipe de produção. I would like to thank Aninha and her production staff for the opportunity, pela oportunidade de estar aqui. So thank you very much. And then third, now answering your question, terceiramente, respondendo a sua pergunta, Armando Duarte, professor in the Department of Dance at the University of Iowa. Eu sou professor no Departamento de Dança da Universidade de Iowa. Eu sou professor, eu sou catedrático, já estou aqui há bom tempo. I've been here for a while. And for the past 15 years, in addition to the regular modern contemporary dance classes, choreography that I do and other service to the university, e pelos últimos 15 anos, além das aulas de moderno, contemporâneo, coreografia e outros trabalhos que eu faço junto ao departamento da universidade, I have been research samba and carnival. Eu venho pesquisando o samba e o carnaval. My research encompasses the culture of the body within the frame of samba and carnival in Brazil. A minha pesquisa ela está particularmente ligada à cultura do corpo dentro do samba e do carnaval no Brasil. And within that, I have created courses here at the university. I have met wonderful people in Brazil and in the US, you amongst them. E resultado disso, eu já criei cursos aqui na universidade e encontrei muitos amigos, graças a Deus, no Brasil, no exterior, entre eles a Aninha. And it's a privilege to be here
e é um privilégio de estar aqui to talk a little bit about the research, past, present and forward. É um prazer estar aqui para falar do passado, do presente e do futuro dessa pesquisa. Thank you very much. Thank you, Aninha. Muito obrigado. Não, obrigada a você, Armando. Armando, da onde que você é do Brasil? I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo, sou paulista, meu. Ah! São Paulo. Que bom. E quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu estou aqui nos Estados Unidos já há 31 anos. I'm here, I've been living in the US for 31 years. E prior to that, e antes disso, eu I had the privilege to come here 4 times before I moved in. E eu tive o privilégio de vir a esse país 4 vezes antes de me mudar. So half of my life, now I'm telling you my age, eu vou falar a minha idade, metade da minha vida no Brasil, metade da minha vida nos Estados Unidos. Half of my life there, half of my life here, so you do the math. So that's an interesting thing. I'm here for 30 years too. 30 years, so we arrived. 30 years, yes. Yeah, I arrived over here in 1992, so. Yeah, I got here in 1990. Right. Eu cheguei em 1990 as a MFA student, New York University, Tisch School of the Arts. Wow, that's beautiful. Vim para cá, estudante de pós-graduação na Universidade de Nova York, Tisch School of the Arts. Então, a minha primeira pergunta, que seria, né, a primeira pergunta, eu acho que você já quase que respondeu, mas a sua experiência com a dança te levou a um universo de pesquisa muito amplo, né? Aí eu queria que você realmente falasse mais um pouco dessa sua vivência. Okay. So let me just say it. Yeah, your experience with dance took you to the research universe, right? And I would like you to talk about your experience. Of course. Claro. I will be brief, but we can do follow-ups. Eu vou encurtar, mas podemos seguir também a mesma pergunta se você achar necessário. If you think it's necessary to extend, okay. Yes. I've been privileged. Eu tenho sido privilegiado. I've been dancing for 40 plus years. So my life has been devoted to this art form. Eu venho dançando já há 42, 43 anos. Actually, a little bit more. Let's say 45, 45 anos, um pouquinho mais. E a minha vida tem sido devotada à dança. Em todos os sentidos, in all sense. And as a dual citizen, como um cidadão com 2 cidadanias, eu também sou americano. In my research as a choreographer, na minha pesquisa como coreógrafo, o Brasil sempre esteve presente. So in my research as a choreographer, Brazil has been always present. Either through the music I use it, or through the themes that I investigated eventually in my choreography, seja pela música que eu uso, ou pelos temas que eu investigo na minha coreografia. Brasil sempre presente. Brazil always was present. However, todavia, eu nunca havia criado um curso baseado em algum aspecto da cultura brasileira, e nunca me foi solicitado. So, however, I never created a course about Brazil, and nobody ever asked me about that. So, there wasn't a requirement for my position. Não era um requerimento para a minha posição. E quando eu fui ao Brasil em 2008, juntamente com minha esposa, Ariadne Gervasi, and in 2008, when I went to Brazil with my wife, Ariadne, and I went there for Carnival. Eu fui para passar o Carnaval, celebrar em fevereiro na Avenida. I went to celebrate during Carnival. In a way back, viajando de volta, I started to think about it. If I would create a course based on Brazil, what course would that be? Eu pensava, se eu fosse criar um curso sobre o Brasil, que curso seria esse? And then when I had this thoughts about samba, as a mainstream of the Brazilian culture and background. Então, eu pensei no samba como um dos veículos mais importantes de expressividade da cultura popular brasileira.
E o seu background, a sua história, né? Slavery, escravidão, a diáspora afro-brasileira, the diasporic process of African Brazilians and slavery that made us who we are. Tudo que fez nós brasileiros sermos o que a gente é hoje. And then I thought about the music, of course. And then I thought about the dance of samba. Eu pensei em música, samba. And then I had this vision. Eu tive essa visão. Myself in a studio, sharing some papers for the students to read, showing some images of whatever subject related to samba or carnival, and then we would stand up and dancing after the discussion. Então, eu tive essa visão de dividir um papel de pesquisa, um capítulo, um livro com os alunos, olharíamos no vídeo algumas imagens do nosso samba e carnaval, e depois de uma discussão, ia levantar e dançar. E, needless to say, I went to talk with several seniors within the administration office at the university. Eu fui conversar com vários seniors, né, na administração da universidade. How could I make a course? Como é que eu poderia criar um curso? And, of course, very enthusiastic, e eu muito entusiasmado, já fui com fantasia para mostrar, já fui com... And I went there with, like, costumes, because I had just returned to Brazil with carnival. So, the course was accepted. O curso foi aceito. Primeiro como eletivo. It was accepted first as an elective. And 3 years later, became a general education course. E 3 anos depois, ele passou a ser de educação geral. I started with 8 students in the class. Eu comecei com 8 alunos, não só de dança, not only 8 dance majors, 8 students. E hoje, and nowadays, I have a population of 35. And congratulations. 35. Parabéns, querido. Muito obrigado. And that's the cap number. E esse é o número máximo, porque eu falei não mais que 35, porque eu quero this one-on-one, eu quero esse 1 a 1 na interação. E it's a very diverse population, e eu trabalho com uma população muito diversificada, que tem desde dance majors até pre-med, law, nursing, theater majors, music. Então, eu trabalho com uma população muito diversa, que vai desde os majors em dança até medicina, advocacia, teatro, música, anything in between. And of course, since I was and am a dancer, claro, sendo um bailarino e uma pessoa da dança, é um privilégio, it's a privilege. Dance is the main core of all this research. Então, ela passou a ser a dança o elemento principal dessa pesquisa. E foi assim que o processo se desenvolveu. It was like this is the process evolved. Muito bem. Nossa Senhora, um projeto muito lindo, né? E ainda bem que aceitaram, né? Uma coisa assim que a gente, às vezes, até pensa, né? Se na universidade, né? Eles são tão... É muito diferente tudo isso, né? Para poder você dar um curso, né? Yeah, I'm glad that this happened because, you know, the university usually is very strict, right? With the certain courses, and it's very difficult. And then, actually, Aninha, também, Aninha, it's not only restriction, but like, why would this course be important? Então, important. Por que esse curso seria importante? Cultura brasileira e carnaval. Right. Why? Então, você tem que, de certa forma, entusiasmo à parte, mostrar a parte educacional. Uhum. Enthusiasm aside, you also have to, not to prove, but demonstrate firmly the educational aspect. The worthiness, yes. Which is very important. There is a line here in Iowa, very famous, is internationally known, this line, because of a movie called The Field of Dreams, O Campo dos Sonhos. Por causa de um filme chamado Campo dos Sonhos, com Kevin Costner, tem uma frase que fica muito famosa no mundo inteiro. If you build, they will come. Se você constrói, eles vão vir. Então, this is about like this farmer that built a baseball
yard, in his yard, a baseball court and all that. So isso é sobre um fazendeiro que tem essa visão de construir um campo de beisebol no meio da fazenda. Yes. E as pessoas vão, and people go. I like to steal a little bit of that to talk about carnaval. Eu gosto de roubar essa linha, porque isso. A metodologia junguiana acredita muito que a gente não tem uma ideia, a ideia é que vem para a gente, né? Com certeza. A gente não cria a ideia, mas a ideia vem de encontro com a gente. Eu acho que ir ao Brasil em 2008 e ter essa visão, né? A ideia veio até você. Então é porque eu acho que o universo já estava precisando dessa sua... I don't know. Like I say, it's a privilege to be in the dance world. Right. É um privilégio estar no mundo da dança. But and now it's a privilege to show an aspect, and what an aspect of the Brazilian culture. E mostrar esse aspecto da cultura brasileira. So the idea came at me, but probably was there already somewhere. Right. Rabbit. A ideia já estava ali para eu. Sim, você serviu de médium, né, para essa. Quem, né? Yes. Recebi, né? Yes. Armando, eu sempre falo que a dança cura. Você concorda comigo? Olha, se cura, eu não sei. I don't know if dance cures. Or heals. But I like it. A line, and I enjoy that very much, from a French philosopher, writer, Victor Hugo. Eu gosto de uma fala do Hugo sobre a dança, about dance, that he says, and I quote, God created music to communicate it with mankind. And mankind created dance to communicate it with God. Deus criou a música para se comunicar com os homens, e os homens criaram a dança para se comunicarem com Deus. If there is a healing process there, I'll take it. Se tiver um processo curativo nessa manifestação, eu pego. Sim. A cura, cure is not just like related to a certain illness. Não é só... but the cure is, when do we manifest ourselves? Quando que nós nos manifestamos in happiness, in sorrow, in so many other situations, né? Quando é que a gente se manifesta na felicidade, na tristeza? É através do movimento. Do movimento, right? Yeah. This explores this idea, like it's part of our ancestry, it's part of whom we became, who we were, who we are, and who we will be. Always gonna be. Fomos, é parte da nossa ancestralidade, de quem fomos, de quem somos hoje e de quem seremos. A dança está sempre presente. However, there's some of us, tem alguns de nós, that take this art form and work with and become professionals with, like many other artists, right? Tem alguns de nós, tem alguns que se tornam profissionais nessa arte, assim como outras artes. Sim. Everybody can sing, they're professional singers. Todo mundo pode cantar, mas são os profissionais. Everybody can paint, everybody can express a poem, everybody can write stories. Todos podem cantar, escrever poemas, pintar, mas tem profissionais, aqueles que por talento, por estudo, por não sei o que, se tornam expressões da arte. Sim. There's some that, because they're good, they're professionals, talent, they become an expressivity, a professional expressivity of humanity. But I always say, and it's interesting going back to Brazilian culture and carnival, eu sempre falo sobre a cultura brasileira e carnaval. 60% of the population in the classroom are non-dancers. They are very intimidated the first 2 weeks of class. 60% da população que eu trabalho não é de pessoas que dançam. Para falar a verdade, as 2 primeiras semanas elas se sentem um pouco retraídas. Professor, I will have to dance in this class. Eu vou ter que dançar? Eu sei, não. Just give me an opportunity. We will practice. We will become. We will celebrate the culture through its embodiment. Eu digo, dá um tempinho.
nós vamos praticar rituais, nós Sim. vamos sentir a cultura, no caso brasileira, através do incorporamento dessa cultura. You can't talk about samba or any other popular expression without embody. Você não pode falar de samba ou qualquer outra expressão popular sem colocar no The seu... embodiment, right. Então, é isso. E essa é uma grande coisa que a gente traz para o International Samba Congress, né? O congresso que eu organizo, que sempre foi a minha ideia, né? De sempre trazer esse aspecto que você pode experienciar, que você pode dançar com o professor, mas também você pode aprender a história por trás daquela dança, né? E tanto que esse ano a gente está homenageando a Dona Ivone Lara, né? Então, a gente vai trazer a Dama do Samba para realmente como uma presença feminina, né, que criou tanto, né, oportunidades para o samba ser o que é hoje. Então, a gente sempre está pensando numa coisa dessa. So that's one of the ideas that we have for International Samba Congress, that it is to create the opportunity for people to experiment and dance with the teachers, but also to understand and learn and understand the history behind those movements. So this year we are doing for Dona Ivone Lara, and because we really want to honor her for being this female, one of the first female composers, right? To really open up so much opportunity. That's amazing. A partir de 2008, você começa uma pesquisa sobre o canto, samba e carnaval, né? E você já explicou para a gente o que te levou a isso. É uma pesquisa que parou ou uma pesquisa que você agora está continuando? You want to translate the question, so I go ahead. So, from 2018, you started a research about... 2008. 2008. I'm sorry, 2008. Yes, I'm sorry. 2008, you started a research about samba and carnaval. So my question for him is like, this research is done, or he will continue doing the research? Yeah. Muito obrigado. So that's a great question, actually. Uma ótima pergunta. First in Portuguese. Primeiro em português. Quando eu comecei, e aí eu fui perguntar se eu podia fazer o curso e foi aceito, eu me deparei com um desafio. Aceito. E agora? Eu sou um expert. Eu sou brasileiro, e nasci dentro de uma cultura popular que envolvia o samba, adoro o carnaval e tudo, mas e aí? Como é que então, dar um curso? Né? E eu não gostaria que fosse visto somente como o exótico, o diferente. Claro. A palavra carnaval, ela traz essa ideia. E por que não? So, then, English. So, first, when I heard, yes, you can teach. And then I was like, okay, now I have a big challenge ahead of me. I am not an expert. I am Brazilian. I was born within that culture. I have experienced samba and so many other manifestations, folk manifestations, popular manifestations. But that is not sufficient for me to walk into a classroom and start to inform students. So there's responsibilities here. In addition, that I didn't want to be perceived as just the exotic, the different, because when you talk about carnival, it says, Brazil, carnival. So, back to Portuguese. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar um processo de self-education, começar um processo de autoeducação. Então, eu comecei a ir ao Brasil, já no semestre anterior ao começar o curso, entrei em contato com pessoas, comecei a visitar escolas de samba, fui indicado a amigos, pessoas que até hoje eu tenho um relacionamento bem próximo, e a partir dali eu fui estudar, eu fui me educar. Comecei a ler, comecei a atender ensaios, comecei a conversar com experts. So, back to English. Então, prior to start the class, a semester before, I went back to Brazil,
And I started to seek for people from the carnival world that could help me to make connections, and I started to educate myself. So I started the self-education process. And one person introduced me to the next. I started to visit carnival gatherings, samba gatherings. I started to go visit institutions, museums, talk with people. And then I started to acquire material, books, DVDs, CDs. Behind me here, you see a shelf. It's all carnival-related research. Wow. Então, atrás de mim tem uma estante aqui que você vê alguns dos livros que eu tenho na pesquisa sobre carnaval. Ok. Terceira parte, third part. I believe you can't do everything by yourself. Eu acredito que você não pode fazer tudo sozinho. E sempre tem uns anjos que aparecem para te levar para um lado ou para o outro. So, and then there's always angels that show up to take you here and there. Okay? It's up to you to do the work. É você que faz o trabalho, mas as pessoas estão ali. And among these people that I met, I will not mention a lot of names because the program wouldn't be sufficient. Se eu for falar todos os nomes de todo mundo que me ajudou, não vai dar tempo. Me ajudou, né, que serviu como referência, reference. But amongst them, there was Jaime Cesario, and Jaime is a carnavalesco in Rio de Janeiro. That was one of the first that I spoke and got very enthusiastic about my research, and he started to introduce me to people in Rio. Carnival designer Jaime Cesario was one of the first people that I met in Rio, and he kind of got so excited about my research and so kindly started to present me to people in communities. Okay. Then, when I started the research itself, it has been, 16 years or so? Wow. Quando eu comecei a pesquisa, 16 anos, nunca mais parei. Ela não para até hoje. It has evolved. The research has evolved. As much as I learn more things I had to share. Então, a pesquisa se envolveu e ela não parou ainda. I have interviewed, I have more than 40 hours of oral interviews, including some people that have passed away. For instance, mestre delegado em Rio de Janeiro, mestre Peninha em Rio de Janeiro. Eu tenho entrevistas com pessoas que já passaram, muito antes da hora, para outro universo. Mestre delegado, famosíssimo no Rio de Janeiro, mestre Peninha e outros. I went to Bahia and I spent a month in São Paulo. Within that, I went to the Recôncavo Baiano and interviewed people that founded samba de roda, amongst them Dona Dalva. Fui para o Recôncavo Baiano e entrevistei muitas pessoas e lá encontrei Dona Dalva, a fundadora do primeiro grupo de samba de roda brasileiro. I have been to capoeira gatherings. I've been to candomblé gatherings. I have spoken with PhDs. I have asked not only information about the research, but how could I make my research better? Eu já visitei vários museus, universidades, já conversei com PhDs, já pedi orientações de como eu posso fazer a minha pesquisa se tornar mais relevante e suficiente. Last part. Because of all of this, I started to not only prepare myself better for the classroom, but I started to write a few monographies, very simple, kind of touching the waters. And I started to present in conference here in the US about popular culture within the Brazilian studies segment. And because of that, colleagues from other universities started to see my work, and they started to invite me to go to a place to share my findings. And there, I was like, wow, right? Então, além do que eu levei para a sala de aula por causa da pesquisa, eu comecei a apresentar algumas monografias muito simples, eu digo simples no sentido que eu não sou um scholarly researcher, eu não sou uma pessoa que escreve. Pelo menos eu não achava que eu era. Sou um coreógrafo, sou um bailarino.
Mas, a partir daí, eu comecei a apresentar essas monografias em universidade, em conferências sobre cultura popular, na área de estudos brasileiros. E aí, colegas de outras universidades começaram a observar a minha apresentação, ou apresentações, e começaram a me convidar para ir para essas universidades para dividir o meu conhecimento. Então, expandiu, por isso que não parou. And that's why it haven't stopped yet. Okay? There is Que more, bonito. I'll stop here. Tem mais, mas eu vou dar uma paradinha aqui agora para você continuar. So you can continue. Não, mas que maravilha, isso tudo é muito bom ouvir, né? Porque também a gente começa a perceber que se tem um interesse de conhecer a cultura brasileira, né? Very much, muito. Tem um interesse das pessoas realmente saberem, né? Além do exótico, there is an interest Além, from other cultures to learn more about Brazil, but not just as like, oh, when I say exotic, quando eu falo exótico, it's not negative. No, but you have to pass that first layer. Você tem que passar aquela primeira parte do filtro e começar a entender o que tornou a nossa cultura essa cultura. So when you pass through the first layer and you start to understand what made Brazil what it is in that aspect, because there's other aspects, of course. E nesse aspecto também, né, como é que você vê a dança africana, né, nesse legado ancestral que influenciou os nossos ritmos? O que você encontrou através das suas pesquisas? So, do you want to translate or do you want me to translate? Oh, okay, sorry. In that aspect, I mean, no, I'm sorry. How was the African dance and the legacy, the ancestral legacy that that influenced the Brazilian rhythms? Great. So, okay, first in English. When we talk about Brazil and we perceive who we are in this notion of a racial paradise where all races, indigenous, African, and European, first Portuguese and then others, mixed it together and became who we are. Look at the color skin of Armando Duarte. Is he black? Is he white? Is he that? So he's brown, but he's a mameluco, he's a cafuzo, he's a caboclo, he's a this and that, right? So, but when I mention that, I say, but actually, even the Africans that were brought to Brazil, forced in the condition of slaves, they came from different nations. And they had to somehow, under strenuous circumstances, learn how to live together, how to survive together, how to adapt to a new environment together. Então, now em português, agora em português. Então, quando nós falamos do Brasil, e essa ideia de identidade racial, até chamada de paraíso racial, quando se fala em raça, né, o que define um brasileiro, né? A gente tem que lembrar que tem os africanos que foram forçados, através da escravidão, a virem para o Brasil, os indígenas que já estavam aqui muito antes, e os europeus, começando pelos portugueses. A mistura dessas três raças vai definir essa identidade brasileira, racial, pelo menos. Então, quando você olha o Armando, o Armando é moreno, moreno claro, moreno escuro, mameluco, caboclo, tem várias definições, né? Muito bem. Mas eu sempre que abordo esse assunto do africanismo, uma das primeiras coisas que eu falo que eu trago para reflexão os africanos que foram forçados ao Brasil, eles não só tiveram que sobreviver à escravidão, mas tiveram que aprender a conviver juntos, porque vieram todos de nações diferentes, similares, mas muito diferentes. E é no Brasil que eles vão, através de uma situação extremamente estressante, inusitada para eles, para a maioria, aprender a conviver juntos. Bom, okay, what does it mean? We know that Africans express themselves through movement, let's call dance, especially ritualistic, in every aspect of their lives. As hunters, celebrating birth, celebrating death, celebrating ancestry and goddesses,
Então, nós sabemos que os africanos sempre expressaram-se através da dança. O movimento é inerente à cultura africana, aonde você estiver. Celebração da vida, da natureza, dos deuses, celebração da morte, a dança dos guerreiros, tudo tem um aspecto ritualístico. Esses aspectos vão dar a fundação para o que nós, um dia, centenas de anos mais tarde, após a chegada deles, vai entender como essa dança afro-brasileira. E o samba, talvez, além de outras vertentes, vai ser o principal vessel, né? A principal... qual é a palavra para vessel aqui? Perdoem-me. É o principal... A veia principal, né? A veia... So, and once they are in Brazil, voltar para o inglês, back to English, they are forced to live together, and all these manifestations will blend, and they will continue in Brazil, in whatever way, right? And then perhaps many popular manifestations through hundreds of years will then start to spread throughout Brazil. Right. But samba became perhaps the most well-known, even before getting to abroad. Okay. In the Africanism of Brazil, we can observe language, food, behave, etc. No africanismo brasileiro, a gente observa a linguagem, a gente observa o comportamento, a gente observa a comida, que é uma mistura que só a gente tem. A dança, the dance and the music came in a form of rituals. A dança e a música veio como rituais. Prior to samba as it is, you will have the gatherings where they would celebrate their religion. In their religion, remember that Catholicism was imposed. So the creation of candomblé will come as a hybrid, as a syncretism process, where they will exercise their ancestry religion along with Catholicism. Então, essas celebrações elas vão se transformando. Na religião, por exemplo, você tem o catolicismo trazido pelos portugueses, os africanos vão ser forçados a aprenderem, mas nunca vão deixar de lado as suas celebrações ritualísticas. Sim. E entre elas, esse processo de sincretismo, chamado de sincretismo, vai se originar o candomblé. Como é que o candomblé é celebrado? How is candomblé celebrated? Chanting, movement. Because of what? Então, canto e dança e movimento é a celebração do candomblé. Because of what? Por quê? Because the deities, os deuses, que são expressões da natureza, they are expressions of nature, the deities wanna dance. Right. Because nature, it's in motion. The ocean, the trees, the wind, the fire. Right? Por quê? Por que movimentação no candomblé? Porque os deuses querem dançar. Eles se expressam como a natureza. O vento, as águas, o fogo, a chuva, o trovão, tudo é movimento. Então, canto e movimento já vai fazer parte dessa ancestralidade. Sim. And singing and not dancing, but movement will become part of this African Brazilian expressivity. Right. E também a expressão, a voz dos tambores, né? Exatamente. A voz dos tambores, exactly, the drumming. But this will come a little later in where you're going to find it. Before it was body, Right. because they were not allowed to Right. have instruments. So, primeiro foi a percussão no corpo, depois veio os instrumentos, aos pouquinhos, né? Okay, so, but then you have two things happens parallel following candomblé. Samba, capoeira. Capoeira, martial arts, dance, play, also done ritualistic in a circle with rudimentary instruments, playing along as people are clapping, and learning the self-defense
way of maneuver the body, like a dance, right? And then they learn how to attack as well, right? So, Right. Então, vem a capoeira e o samba, vêm quase que juntos ali, acompanhando a cultura do candomblé. A capoeira como uma arte desenvolvida para defesa pessoal e depois para atacar, feita de maneira circular, feita com clapping, batida de mão, com instrumentos rudimentares vindo da natureza, etc. O samba de roda, que é? What is samba de roda? A circle, people clapping, stomping, and improvisation movements under a rhythm of the drums. E movimentos improvisatórios no ritmo dos drums. And final, Africanism, right? That was the question. Última parte, Africanism. Você tem aí as vertentes, you're going to have the different expressions. The umbigada, the belly, the touching the belly, Right. The umbigada, the lundu, which is the father of samba, lundu. Yes. As slaves spread throughout the country, especially after the discovery of gold, quando os escravos vão se espalhar pelo Brasil, principalmente depois da descoberta de ouro, você começa a ter outras expressões do samba de acordo com cada região. Sim, sim. Okay? So, wow! Wow! I hope we covered this Africanism. No, that was really interesting. It's really nice because, we at the International Samba Congress, we have a subscription now that it is online subscription. And we try every Saturday bring a new teacher, right? Like to really to show all the manifestations of the Brazilian culture. Last week we have a Marcela. Now 2 weeks ago we have a Marcela doing frevo. So we brought maracatu. We have the samba. We have samba de roda. We have the orixás. The symbology of orixás. We have tons of people. Today we have a Sheila Kino with the samba no pé / gafieira, right? Oh, delícia! That's so cool. I am practicing samba de gafieira now. Eu estou praticando samba de gafieira agora. Eu tenho outro curso sobre Brazilian social dance. Right. So this is so nice. Então, gente, a gente está fazendo isso assim, a gente tenta trazer para o subscription, né, para o International Samba Congress subscription, a gente tenta trazer todo sábado, a gente tenta trazer essas manifestações, né, da cultura brasileira, que eu acho que é fascinante, e não só isso, o fato que as pessoas têm que saber que estão interligadas. Né? Às vezes a gente fala o samba, isso, aquilo, a gente não entende como é a formação, e que tudo está interligado. Né? Então, olha só. A história do frevo, ela é muito semelhante à história do samba. Samba, sim. Até o aspecto violento. Sim. Even the violence. Aninha, if you don't mind, just one short 30 seconds. No, you can say it. Please, this is your space. No, we're here to hear from you, so don't worry about it. In English. The samba, as we know now, also known as this urban samba, the samba at the big city, it will only start at the turn of the 19th century to the 20th century. 20th century, right. Esse samba urbano que a gente conhece hoje, ele só vai acontecer no final do século XIX, começo do século XX. Where? Rio de Janeiro. Yeah. Where? Why Rio? Because they then freed slaves, né? Os escravos libertos will migrate to Rio, né? Para o Rio. And there they will encounter European celebrations, carnival celebrations, mainly based in Europe. É lá no Rio que vai encontrar essas celebrações. Sim. Então, o que se tornou o sambar no pé, what became sambar no pé in the Southeast Brazil, né? O que se tornou sambar no pé no Sudeste brasileiro, esse samba vertical, né? This vertical body, the motion in the hips, the fast footwork, right? This thing that characterize the samba that we export, né? Então, esse samba vertical que caracteriza o samba que levamos para o mundo,
ele só vai acontecer lá no Sudeste. Uhum. The samba of Bahia is different than the samba of Rio or the samba of São Paulo. You're so right. Você está tão certa quando você falou sobre o frevo, os maracatus, né? Sim, sim. Afoxés, Afoxés, as músicas. So the samba is different from frevos, maracatus, afoxés, the music, the rhythm, the way it's played. Because in the Southeast, there was the encounter with this other European expressions, which made samba very genuine in its way, but very different, né? Então, só queria ilustrar isso para... Isso. E ainda tem uma diferença também, né, Armando? Que tem o samba urbano, mas a gente também fala, né? Isso aí foi até uma fala do Simas, que o que o mundo vê é o samba carnavalizado. Isso. Que é totalmente diferente do samba urbano, né? Exato. Então, é um samba carnavalizado, que é diferente, né? Que é uma coisa que já é uma outra visão do samba, né? Um outro aspecto. You want to translate or do you want me to translate? I will translate. I think like I was saying to him that also the difference is like even the urban samba is different from the samba from Carnival. So the samba from Carnival is totally different from what he's really referring to the samba no pé. And, if you go to a pagode or a roda de samba, right? In Brazil, in Rio, it's different from if you are in a float, right? So, Exato. Tem uma perguntinha. Qual é a pergunta aqui da Silmara? Acho que ele está confirmando sobre que os africanos nem se comunicavam por linguagem, por tambores. This is true. Porque os dialetos também eram diferentes. Sim. The dialects were different, so the communication was mainly to drumming. The drumming. And also the quilombos were like communities created by slaves that escaped, right? The most famous one was the one led by Zumbi dos Palmares, né? The Quilombo dos Palmares, né? Is where they're gonna develop somehow this common language. Right. They're gonna learn a few things, né? Onde eles vão desenvolver essa língua comum. So, muito obrigado, Sil. Thank you, Sil. Yes. Aninha, based on the comment you just did just share with us, o comentário que você acabou de dividir conosco. Eu também, na minha pesquisa, principalmente a falar do carnaval, e aí, no caso, as escolas de samba, os blocos de rua, etc. So, in my research, especially when I talk about carnival, and then the schools of samba, the so-called blocos, street blocos, parades, etc., eu falo sobre a distinção, a diferença entre samba enquanto expressão natural da cultura afro-brasileira e samba enquanto performance. Sim. I speak about it, samba as the expression of the Brazilian culture in its natural form, and samba as a performance. Because carnival and the way we started to market ourselves, we started to make this product, and samba became a product, and the figures of passistas and mulatas, etc., also brought aspects of what? Performance. So we do in the way that we think people would like to see it. Claro. Nós fazemos de uma forma em que a gente acha que as pessoas gostariam de ver. Então, passa a ser uma performance da cultura popular e não a cultura popular. Claro. E tem um outro aspecto também, que, por exemplo, você... É que nem... Na primeira vez que eu fui ao Japão, né, nós fomos num lugar para eu comer sushi, né? E eu achei super diferente, né? Adoro sushi. Não, eu amo. Mas porque aqui nos Estados Unidos, eles fazem para o americano gostar. Né? Como no Brasil também. Em todo lugar, certo? Então, quer dizer, a mesma coisa. Eu vejo muito aqui, às vezes, as pessoas fazendo o show de samba como se estivesse em Vegas.
uma referência de Vegas, da Broadway, né? Então, e aquela coisa da uniformidade de passos, de coreografias, que se você for numa escola de samba, você não vai ver isso. Exatamente. Né? It's a price, right? É um preço para pagar. Deixa eu traduzir primeiro. So I was telling him that when I went the first time to Japan, when I ate sushi over there, it was so different because I was so used to how I eat sushi over here. The sushi that we eat over here is, it's kind of an accommodation for the taste of American, right? So, in Japan, you don't find sushi with cream cheese. Oh, no, nothing like that. So it's the same with the samba. When you see samba outside of Brazil, you see a little bit more Vegas style or Broadway style, right? All this uniform and costume and choreography. But if you go to a samba school, you don't see that. You see people just express themselves and that huge explosion of energy, right? And it's kind of a mark of this is my identity, right? Exactly. And they're it's controversial. É controverso. It's not bad. It's controversial. Obviously, if you do a show such as the Schools of Samba Parades, and you do a spectacle, right? It's like phenomenal, right? And you do with 120 countries watching live. So that's great, right? But then you have to create a product in a way that if someone is in China or if someone is in London, they understand within the same way. Right. Because you marketing a certain product. So it's not negative, it's just the way it is. Right, yeah. But obviously, if you go to the gatherings, if you go to the samba school and see people, the children, right, the velha guarda, dancing, they're not doing to exhibit themselves. They're doing within a celebration. They're not performing. Right. Então, se você é interessante procurar entender essa expressão, porque se você faz um show com os desfiles de escola de samba, que é maravilhoso e muito bem produzido e tal, mas se esse show é televisionado para 120 países, você tem que criar um produto que seja a pessoa que está na China ou a pessoa que está na Inglaterra, elas têm a mesma impressão. Então, você começa a fazer uma performance que é meio que aquilo que é. É aquilo que é. Agora, se você vai lá na escola de samba, no ensaio, numa sexta-noite, que as pessoas estão dançando, seja as crianças, seja os adultos ou os mais velhos, e eles não estão fazendo de dentro para fora, para demonstrar. Eles fazem de fora para dentro, eles te convidam para dentro. Você passa a fazer parte da celebração. Sim. You become part of the celebration. You don't have to. You're not just like watching from outside. Sim. So therefore, there's different aspects. Muito interessante isso. Isso é muito interessante, sim. Eu acho que é muito interessante. Mas falando nisso, a gente tem, depois do George Floyd, né? Toda essa questão de colonialismo, né? Do pensamento, veio à tona, e uma das coisas que realmente se começou a falar mais no Brasil é sobre apropriação cultural. Isso. Né? Qual é a sua perspectiva dessa apropriação cultural? Porque é muito controverso. Então, primeiro precisa saber de quem para quem, né? Before we talk like cultural appropriation, the questioning about cultural appropriation is like who is appropriating what from whom. Então, tem que pensar um pouco nisso, né? É um problema. It's a problem. Absolutely, right? When I told you that I started my course, or before, and I was like, okay, what do I do now? My course was approved. I wasn't just like concerned about not knowing the subject in depth. And I don't know if I know in depth yet. I'm still... Of course. But I was also concerned to not misrepresent right. the subject. Então, quando eu falei para você que o meu curso foi aprovado e que eu estava preocupado, que eu não sabia a fundo, e eu não sei se eu ainda sei a fundo, mas já sei um pouquinho mais. Eu também estava preocupado de não fazer uma representatividade falsa do que é o assunto. A cultura. Do carnaval. Então, a gente tem que se educar.
Cada um no seu quadradinho, each one of us in our little square, and do the right thing. Ok. Quando você fala em apropriação, when you... Oi, Jair, tudo bem? Hello. Jair. Alô, Jair! É por causa dele que a gente está aqui agora. Isso é verdade, verdade. Beijo, professor. Apropriação. Nós vivemos agora numa aldeia global pequenininha. We now live in a global tribe, very small. If you go back 50 years ago, the world was like huge. Now, you can go anywhere within hours. Something happens on the other side of the world, we learn. Então, agora o mundo ficou tão pequeno que tudo que acontece é muito diferente de 50 anos atrás, você fica sabendo na hora e tal. Então, isso é muito bom. This is good. At the same time, leads to misrepresentations. Isso é muito bom, this is good, but also may lead to misrepresentations when you talk about popular culture. Você pode ter representações não confiáveis de uma cultura, né? Porque it's what you perceive the culture is. Uhum. And we all set for the icing on the cake. It's what it looks like. Right. A gente percebe, a gente acha que aquela é a cultura e a gente sempre vai só pela cobertura do bolo. Uhum. Não precisa entrar lá dentro para saber o sabor do bolo. A cobertura é que todo mundo gosta. Então, I don't know how to solve. Eu não sei como resolver esse problema. Uhum. Mas, em relação às minorias, as chamadas minorias, né? Uhum. In relationship to the minorities, or cultures that have been underdeveloped due to the colonialism, Eurocentrism. Uhum. Aldeísmo. Aldeísmo, racism. Elas têm uma grande oportunidade, uma única oportunidade de agora emergirem como culturas genuínas. Uhum. So, with all the isms, colonialism and all that, I think the so-called minorities, I don't like the expression minorities, eu não gosto da expressão minoria. Uhum. Mas, enfim, elas têm uma oportunidade de emergirem agora como culturas próprias. So, if we go back to the early 20th century in Brazil, se a gente voltar lá no início do século XX, uma das coisas que se processou por intelectuais, escritores, jornalistas e o governo, para não citar nomes, o que representa o Brasil? Quem somos nós? Porque a ideia era sempre copiar a Europa. A ideia é você andava em Rio de Janeiro, capital do Brasil, vestindo uma casaca, um fraque, não sei o que tem, com 40 graus, porque era assim que se fazia em Paris. Você fala, pô, isso não faz sentido. Né? Então, se viu que ali, muito da cultura afro-brasileira, até então subjugada e colocada de lado, era o que realmente representava o que o Brasil era e se tornou a ser nos olhos do mundo. Né? E foi daí que vai surgir as escolas de samba, foi daí que o samba como música vai né, explodir mesmo. Aí a bossa nova 30 anos depois, aí o tropicalismo vai trazer outras coisas, aí MPB, aí, enfim, hoje nós estamos na turma do passinho, a gente já está assim, são formas, né, o funk das cidades grandes, são expressões não só afro-brasileiras, mas são expressões genuínas de uma cultura que foi subjugada por muito tempo. Okay, back to English. If we go back to the beginning of the 20th century, when intellectuals, writers, journalists, and a great part of Brazilian society was concerned, including the government, no names are needed here, so what is it that represents Brazil? What makes Brazil, Brazil? Because so far, everything we do, especially in Rio being the federal capital, is to imitate the Europeans. They wear like suits, they wear hats, and okay. But there was like minus 20. In Brazil was 92 degrees in Fahrenheit. But then there we were like French. Right. Not French.
And that's when we started to look at the Afro-Indigenous Brazilian culture and everything that was undertaken, that was put aside, and there comes the samba, among other things, start to emerge as this is what it represents. This is what we are. This is whom we are. And samba then had an avenue to kind of grow. And we think that the birth of the schools of samba, the music of samba evolved and it started to be playing all over the place. Other segments of our culture started to be accepted to be played publicly. 30 years later, bossa nova emerged as this most coolest jazz Brazilian expression until today, so famous. And then the Tropicalia, and then the MPB, and then so many things. And now we have in this passinho, little steps. We have the funk culture. We have so many things. And I forgot to mention in Portuguese, we have more than 40 expressions recognizable of samba, of rhythms in general. And carnival, we have unique expressions throughout Brazil, from Parintins in the Amazônia to the Carnival of Uruguaiana in Rio Grande do Sul. To the, we already said that, but the afoxés, the ileaiês, the maracus, the frevos, the trio elétricos. We have like in São Paulo, we have the blocos, we have the carnival of the country, in the country, that people do things in recreational clubs and things that is so genuine to each region. Samba rock. O samba rock, as vertentes. E eu esqueci de falar isso quando estávamos conversando antes, que é essa ideia de como o samba se envolveu, e existem mais de 40 expressões em música, e você tem os carnavais, que você tem o Carnaval de Parintins, o Carnaval de Uruguaiana, o Carnaval do Nordeste, o Carnaval das escolas de samba, os blocos de São Paulo, o Carnaval do interior, os clubes recreativos. Então, realmente explodiu com uma expressão genuína. Agora, tem problemas. We have problems because of that as well. Nothing is perfect. Let's make sure here that when I share these thoughts and all that, I don't think everything is perfect. There's several things that I pointed as what is going to be, how it was before, the political issues related to popular culture. Então, tem muitos problemas que eu não estou falando aqui, ou desafios, né? O que era antes, o que é hoje. A gente ainda tem muito que caminhar, né, o Armando? Essa é a verdade. How Brazilian government, not even the actual Brazilian, but how Brazilian governments look at popular culture. Samba sai. Como os governos brasileiros olham a cultura popular do Brasil, né? So there are issues, tem coisas que a gente poderia conversar em outro contexto. Sim. Thank you. Sorry, I extended. No. Don't be sorry. I think like people really enjoy, and I hope that people enjoy all. I don't know how long we have, but it's okay. Yeah. Eu tenho mais duas perguntas para você. Você faz um trabalho também no Brasil, com palestras e workshops. Você tem algum plano, alguma coisa prevista para esse ano? Você está indo para o Carnaval, que é semana que vem? Não. Infelizmente. Unfortunately, no, I can't be there. I think the pandemia, of course, like everybody, had a big impact on all of us. And for 2 years, I haven't been in Rio, 2 years and a half. E por 2 anos e meio, eu não tenho estado no Rio de Janeiro para continuar. What is interesting, o que é interessante é que muito do que eu tenho dividido, do pouco que eu aprendi, a lot that I have shared with the little that I have learned, speak more here in the US, right? É muito mais aqui. And recently, during the pandemic, I was invited for an interview with the London Imperial College, the Royal London Imperial College. Oh, wow, that's beautiful. Yeah, Latin American Studies, and they were interested in learning about Carnival. Então, eu fiz uma entrevista com o Royal London Imperial College e tal. Então, eu acho que para o brasileiro, mas isso não é uma crítica, this is not
It's just how I see, you know. It's still not the time yet to share the findings of this research. Para o brasileiro ainda não é o horário, não é o momento de eu dividir coisas. Então, a comunidade do samba, das pessoas que eu conheci, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, nessa ordem, eu sinto que eles têm muito para dividir. Eu sinto que muitas pessoas fazem o que fazem e não sabem da história. Sim, elas claro. fazem o que fazem, mas elas não sabem da história. É um grande problema né? Porque a gente... Eu falo sempre isso para as pessoas, sabe, o Armando, porque eu tive o privilégio de nascer dentro do samba. Meu pai sendo Carlinhos Pandeiro de Ouro, um músico, né? Minha mãe sendo uma cabrocha do Sargentelli, que na época era chamada de cabrocha, né? Cabrocha do Erivelto Martins, passista da mulata do Sargentelli. Então, quer dizer, eu não tive muito, assim, eu sou filha única deles, né? Então, assim, eu não tive uma outra eu não tive escapatória, eu tive que nascer ali. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Eu nunca me separei. So what I'm saying is like this, right? Is he was saying that lots of people that sometimes people who do what they do, they sing, they play, they dance, but they know about the history, right? Maybe they don't know how to explain the history because, that's true too. You know, for me, it's like I was born into an environment that I have no another way. But, you know, my first recollection was my family say samba, 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 right? When I'm like 1 or 2 years old. So because people want to see you dancing, but not necessarily. I don't think like in school we have that access to understand the real history, right? We have a very, very whitewashed history in Brazil, right? We just have that. We just have the history of the noble people. We don't have the history of This is why DEI is important. Por isso que é importante essa ideia que agora está muito à flor da pele da inclusão, da diversidade. Sim. Se a educação ela pode e deve ter um segmento que se reconheça o que é feito no seu próprio solo, no seu próprio país. Education is a great part on that we recognize what is done in our land, in our country. E a inclusão significando liberdade, né? Não é inclusão só porque eu quero estar sendo parte disso. Eu quero, I want to be free. I want to be free to really to express and be myself, right? So yeah, that's a beautiful thing. Queria saber do Armando como os países europeus enxergam o Brasil como a nossa pluralidade. Eu já vi algum por meio de dançarinos, mas queria ouvir do Armando como artista e com a formação acadêmica. Can you translate the question? Could you please? Oh, I'm sorry. Bota de novo, Tayan. I would like to know if Armando can tell me what the countries, the European countries, how is the view of European countries about Brazil in terms of our plurality, right? And I have seen through some dancers, but I would love to hear from Armando as artist and also with his academic formation. Good. Muito obrigado. Português primeiro? First in português? Pode ser. Bom, eu não tenho tanta sabedoria de como os países europeus, né? Às vezes é muito grande, né? As pessoas que eu conheço, os lugares que eu visitei, eu tenho muitos amigos que moram na Europa e tudo. Quando eu dancei, por muitas ocasiões, aliás, eu não mencionei, mas a Cisne Negro Companhia de Dança, que leva 45 anos de existência, e eu participei 15, nós fomos para a Europa algumas vezes, então eu tive a oportunidade de dançar em vários lugares e conhecer. Toda vez que se fala Brasil para alguém que é do exterior, a pessoa, o olho enche. O olho é desse tamanho, é verdade. Vocês, brasileiros e tal. Então, isso é uma coisa muito boa. Eu acho que as pessoas veem o Brasil
como esse lugar colorido, com matas atlânticas, com a floresta amazônica, com praias idílicas, com uma comida farta, um lugar assim, um paraíso realmente, um lugar tropical, né? Mas também por essa ideia da aldeia global que ficou menor, vem um país que ainda sofre muito com problemas básicos em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao conceito de cidadania. Um país que ainda não se reconhece como nação, como o dever de cada um e o dever de todos para cuidarem daquilo que é tão bonito lá fora. O carnaval, ele traz uma imagem do Brasil que não é paralela no mundo inteiro. Ninguém consegue fazer um negócio como o carnaval, como o Brasil faz. E não é só o carnaval de escola de samba, o carnaval. Você tem 210 milhões de pessoas que moram no Brasil. Pelo menos 40% aí vai estar celebrando o carnaval. São milhões, isso não existe em lugar do mundo. Além dos turismos e de tudo de bom, né? Então, o Brasil é reconhecido por isso e as pessoas têm essa visão. Que ela entra em conflito com essa visão de falta de uma estrutura, que já vai por décadas, né? Uma vez eu entrei no Museu Afro-Brasileiro, uma vez não, já entrei lá várias vezes, mas eu lembro no Museu da Cultura Afro-Brasileira, no Ibirapuera, lá em São Paulo, e tem uma sala que é uma réplica do navio negreiro, com os instrumentos usados na escravidão e tudo, e a sala é meio escura, e tem aquela música, assim, aqueles gemidos, então você se sente como se estivesse dentro do navio lá, sendo transportado por meses, né, na rota escrava. E na porta na entrada desse setor do museu está escrito assim: foram 420 anos de escravidão. Ainda temos um longo caminho para percorrer. Fernando Henrique Cardoso. Essa frase nunca saiu de mim, porque as pessoas lá fora, ou aqui fora, veem muito... Não é a questão do racismo, é a questão do... O Brasil foi o último país no Ocidente, né? No Oeste, a terminar com a escravidão. 1888. São 130 anos, 140 anos. Então é muito, muito pouco. Né? E olha o que a gente sofre por causa disso. Não para falar que os problemas que a gente tem são só esses, tem outros problemas aí. Então, eu vejo isso. Segunda parte da pergunta, and sorry that I'm speaking in Portuguese, but I will say this in English, folks. Hanging with me there. Desculpa que eu estou falando só em português. Segunda parte. No setor acadêmico, existe muito interesse, como em todas as áreas, mas principalmente sociologia, antropologia, aspectos sociais, né? São pessoas interessadíssimas na cultura brasileira, que é uma cultura riquíssima. Que país tem mais de 400 expressões folclóricas no mundo? Brasil. Uhum. Que país tem uma miscigenação de raças tão rica quanto o Brasil? Brasil. Não tem. E não é que é perfeito, é que essa pluralidade é uma coisa, assim, a fartura que é muito mal dividida. Então, no meio acadêmico, isso é assunto de conversa o tempo inteiro. Agora, nas artes, no meio acadêmico, um professor como eu e outros, que tem vários fazendo pesquisas, mas eu procuro trazer, sem tapar o sol com a peneira, eu procuro trazer aspectos ligados à nossa história e a diáspora afro-brasileira, no contexto de um país jovem, como o Brasil, 600 e poucos anos, deve ser nem isso, 500 e poucos anos, e procuro trazer o samba enquanto um sentido de ser, um sentido de vida. O brasileiro dança, o brasileiro canta. Você vai a um jogo de futebol, o brasileiro não fica sentado, ele fica de pé, pulando. O Ayrton Senna, quando ganhava uma corrida, as pessoas saíam na rua pulando, gritando, ano novo. A gente se abraça, pula, a gente fala, a gente é um italiano elevado ao cubo. Então, aí, como eu sou da dança, as pessoas no meio acadêmico que eu tenho convivido e conversam comigo sobre assuntos relacionados
à cultura latino-americana e no contexto brasileiro, elas também ficam um pouco cativadas, e desculpa a falta de modéstia, porque eu não só falo e mostro lá um PowerPoint, eu levanto, eu danço, eu Isso é você, né? cantarem, e não dançar assim, oba, eu boto uma musiquinha, ensino o ritmo, tempo contra tempo, a síncope do samba, a articulação do corpo afro-brasileiro em relação à articulação do corpo europeu. Então, as pessoas veem o Brasil, do pouquinho que eu divido, Uhum. como um lugar onde se tem criatividade, esperança, Uhum. improvisação, poder de adaptação, criação a um nível que é quase não paralelo, porque a gente faz muito com pouco. O brasileiro aprendeu de Nossa, pequenininho, demais, faz demais, pouco e faz, e acaba fazendo bem. demais. Por isso que nós temos artesões excelentes, Isso. marceneiros fenomenais, artesões, assim, a gente é arteiro, a gente é um povo arteiro. Ok, eu espero que eu tenha respondido. Em inglês, vou voltar rapidamente. I'm going to now go back to English. With the company that I danced in Brazil, Cisne Negro Dance Company, I had several opportunities to perform in Europe. And I also have friends in Europe. And Lisa, muito obrigado, viu? Thank you, Lisa. Lisa is so beautiful, right? And I have friends that live in Europe until now. So, but it's very hard for me to talk about all Europe, how Europe sees Brazil. I think people in general recognize Brazil for what it is. Tropical place with phenomenal nature, from the rainforest to the Atlantic hills, to the rivers, to the coast that is endless. You're kidding me? 4,000 miles of beach. This is like, it's mind-boggling, right? And also the diversity of the people, who we became, who we are, and how we excel in our celebrations. So people recognize that in Europe very much. You say, I'm Brazilian, I'm from Brazil. Oh my God, Brazil, Brazil this, Brazil that, Brazil that, but hey, samba, football, soccer, carnival. So we have that. But they also, especially for the past 50 years or so, they also learned what is going on in Brazil. Infrastructure, challenge towards education, citizenship, health, safety, inequality, major conflicts not solved that could have been solved 20, 30 years ago. So they learn about that, which creates an interest. Like, how do people survive? What do they do? So, and then and I don't have the answer, so we just talk about it, right? And then of course expressions such as carnival, samba, and other folk expressions from Brazil are highly recognized outside abroad. Who does carnival parades like Brazilians do? Who does spend a week celebrating among 110 million people? At least 40, 50% are out in the streets, shouting, singing, dancing, hugging each other, expressing itself. That's a social phenomenon that people in Europe go like, wow, I want to be there. I want to go there. In the United States, it's similar. In the academia, there's several areas that further explore those questions about Brazil. Sociology, anthropology, and other related areas. And in the arts, people also are interested in the popular culture of Brazil and other aspects that make Brazil what it is through its art. Not only popular culture, but painters and so many are musicians and dancers and etc. Writers. In the context when I share what I share about Brazil, even though it's a tiny little contribution, I try to express that I'm not denying all the challenges and problems we have in Brazil, but also show how creative and how we can excel with little. Right? And I use carnival and samba as an example. Another thing that I mentioned in Portuguese before, and then I ended. I hope this is satisfactory for the answer, for the question that Cecília provided, is that once I visit
the Museum of Afro-Brazilian Culture in São Paulo, and there is a room there where you have a replica of a large boat ship that would bring slaves from Africa to Brazil. And the room is dark, and you have all the instruments used in slavery. So the visitor can have a sense, a feeling of what these people experienced. And at the door, there is a sign written by former President Fernando Henrique Cardoso that says, and I quote, "There were 420 years of slavery. We still have a long way to go." Fernando Henrique Cardoso. Meaning what? And that phrase always stuck with me. That it's not just one thing, it's not just race, but everything that Brazil experienced in almost 450 years that made us become who we are still a reference for things that haven't been resolved yet. On the other hand, we still excelling in our popular celebrations, in the way we see the future, perhaps even in a naive way, in the way we improvise. Brazilians are great in improvising, in making the most out of nothing. Some of the best craftsmen in the world are Brazilians, because they know, when you see this, you go throughout the country, you see like how people are so cool. I'm sorry, I said a lot in Portuguese, and I hope I was able to resume so good. the answer to you. In academics, they have a lot of respect for that. Oh, and when I do my presentations, I like to talk, show facts, but also I embody this culture. So I ask everybody to fully engage, not to dance the samba, but to experience the counter rhythm that we do in samba, the so-called syncopation, how the drums beat against each other, how the cool voice of João Gilberto against the guitar notes, how made a bossa nova so soothing for the ear to listen, etc. So I hope I answered the question. Sorry. E para nossa felicidade, hoje o Gilberto Gil, né? Yes! Entrou para a Academia Brasileira de Letras. Salve Gilberto Gil! Imortal. He's immortal, like, you know, in the... Immortal. Wow, it's a beautiful thing. Olha, Armando, a gente poderia ficar aqui por anos, e eu espero que a gente volte. Eu espero também que a gente comece a fazer umas trocas, né? Quando você quiser, whatever you need me, whatever you want to share things. Yeah. Thank you. Porque eu acho que é muito importante esse aspecto que você está trazendo, principalmente também que a gente tem muito que falar do aspecto do inconsciente coletivo, né? Do brasileiro, que eu acho que é interessante. A gente ainda está lidando com essa coisa do estresse pós-traumático da escravidão. Né? E você ainda pode ver isso na estrutura, você ainda pode ver isso nas condições. Né? Essa semana mesmo, semana passada, uma sambista que é maravilhosa, a Tina Bombom, teve sua casa por causa da chuva, né? A casa desabou, aquela coisa toda, mas você vê uma coisa de solidariedade das pessoas correndo, querendo ajudar, querendo fazer. Mas, assim, você vê a pessoa desfilando numa escola de samba com uma roupa maravilhosa, um movimento lindo, você não imagina que aquela pessoa, às vezes, está dentro de um trem horas e horas para chegar, né, nas escolas de samba, não sabe o sacrifício que elas fazem, né, para realmente dar essa alegria para o mundo, porque a gente não pode negar que o carnaval dá uma alegria para o mundo. Né? Isto é fenômeno social. Social phenomenon, yes. So, guys, I would love to continue to talk to Armando. I think we're going to create new opportunities for later. I want to exchange. I want to bring, I want to bring a part of his research to my research, and bring some part of my research to his research, because I want to bring the psychological aspect of the Brazilian, principally about the collective unconsciousness in Brazil and how we're still dealing with the post-traumatic stress of slavery over there, right?
So, and I commented that, it's so like as the extremes in Brazil. It's a very contradictory country that we love so much. And I was just commenting that last week, a passista, a samba dancer, she had her house, totally collapsed with the rain. And you see like this really movement for people, really solidarity, wants to help her. But sometimes we see them dancing, giving all that they know and all that they can be in a samba school, but we never know their sacrifices. They have to sometimes be 2 hours inside the train to get to there, to do all the things, all the sacrifice that people do. So, Armando, thank you so much. I really appreciate. Thank you for your time. Muito obrigada, querido. Eu tenho certeza que nós vamos abrir novos caminhos e espero vê-lo também no Brasil. Eu estou indo para o Carnaval daqui essa semana. Lembra de mim em algum momento. I will. So, guys, I'm going to parade. And this year, I think I'm going to break my record. I'm parade at Cubango, Mangueira, Portela, Rosa de Ouro. So, and maybe Grande Rio, maybe. So I am doing like five samba schools. My body is all like, I want to go. So, Armando, beijos, querido. Muito obrigada. Would you allow me final 30 seconds? Yes, of course. Of course. Meus últimos 30 segundos. First, again, thank you so much for your kindness and giving me the opportunity to share a little bit of what I'm doing. Muito obrigado pela sua gentileza e me deixar dividir um pouquinho do que eu venho fazendo. Mais uma vez, obrigado a Vânia e a todos que ajudaram a isso ser possível. Nossa. Thank you, Vânia, and all of those that helped make this possible. Tayane, Fernanda. Finally, I want to also thanks to all of those that may be watching this or not, but I hope they know how fundamental they have been for me to be here at your presence now to talk. And that, if not being like selfish, I want to include my wife in this case, because sometimes, Ariadne, the support doesn't come just for those that are helping you to do what you need to do, but just being there with you and saying you can do this and all that. That's a great support. So thank you. Então, eu quero agradecer a todos que me ajudaram e que ajudam. E muito obrigado, Ariadne, minha esposa, por estar lá, quietinha, mas sempre me dando suporte para seguir em frente. Sim. E I'll see you soon. Eu peço vocês. Obrigada, gente. Obrigada. E na próxima semana nós temos mais dançarinos vindo para o nosso subscription no sábado. E we have more people coming. And during the carnival, well, it's not the carnival, during the parade, because carnival was in February, but the parade. So I will be trying to do a lot of interviews, lives with people during the parade. So just be connected, come to all, and subscribe to the YouTube and press the little, what it is? The little bell over there. Thank you, queridos. Bye-bye, gente. Obrigada, Tayane. Obrigada, Vânia. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Tayane. Tchau. Beijão. Tchau.